Gente, vamos dar o nosso início de escola bíblica e dar sequência à matéria, né, que a gente está estudando esse mês de aconselhamento bíblico. Hoje é a aula 3. Eu quero mais uma vez orar com os irmãos. Senhor, obrigado. Nos ajude a entender esse assunto, nos ajude a perceber a suficiência da Tua Palavra, para que nossas vidas não sejam somente balanceada com a visão que este mundo tem das coisas, mas que tudo que nós fazemos seja para a honra e glória do Teu nome, que nós façamos isso de forma consciente, Pai. Lembrando que os nossos corpos não são somente organismos celulares, mas que também têm uma alma, e que existe um mundo, Pai, espiritual que nossos olhos naturais não enxergam, mas Tua Palavra claramente nos mostra e experimentamos disso, Pai. Eu te peço por capacitação por mim, pelos meus irmãos, e que saiamos daqui conhecendo um pouquinho mais, Pai, de Ti e sobre nós mesmos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Na primeira aula eu trouxe para vocês a definição que eu escrevi sobre aconselhamento bíblico. Alguém quer ler para a gente? Dá para enxergar? Para mim está pequeno aqui também. Eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu aumentar antes aqui. Aconselhamento bíblico é uma disciplina teológica que aplica as verdades das Escrituras às realidades da vida. Aconselhar biblicamente é, essencialmente, uma conversa em que uma pessoa apresenta suas lutas, dúvidas ou pedidos de ajuda, oferecendo uma direção fundamentada na Palavra de Deus. Essa prática não exige profissionalismo ou formação acadêmica em aconselhamento, mas requer que o conselheiro tenha uma cosmovisão bíblica clara, compreendendo quem somos, o que está errado conosco, como deveríamos viver e o que realmente precisamos. Assim, o aconselhamento bíblico não é uma técnica terapêutica, mas uma expressão de cuidado cristão moldado pela Escritura. Alguém pode dizer um pouquinho nas suas próprias palavras o que eu tentei dizer aqui? Eu sei que tem várias coisas, mas pelo menos uma delas. O que eu quero dizer quando, por exemplo, não exige profissionalismo? Ok, é isso mesmo. Aconselhamento bíblico é um monólogo? É alguém falando? É uma pregação? Não é uma pregação, está escrito ali, uma conversa. De um lado uma pessoa apresenta suas lutas, do outro lado a pessoa escuta, avalia, busca um diagnóstico fundamentado no quê? Na Palavra de Deus, e busca no poder do Espírito uma solução para aquele problema. Eu trouxe na aula passada o que eu já havia trazido na primeira aula, um pouquinho sobre a ênfase do aconselhamento bíblico na suficiência das Escrituras. Isso é o fundamento do aconselhamento bíblico, é entender que a Palavra de Deus, ela é suficiente para nos ajudar em todo e qualquer problema. Por que todo e qualquer problema? Porque nada do que nós fazemos está fora de uma dimensão espiritual. O que eu disse para vocês é que uma antropologia bíblica, uma compreensão do ser humano, exige que nós não olhemos para o mundo espiritual fora do mundo físico, mas que o mundo físico, ele está dentro do mundo espiritual, ele é uma manifestação do mundo espiritual. Por isso não há nada que nós façamos que deixe de ser espiritual nesse sentido. Disse para vocês também que, da minha perspectiva, esse é um número meu, desde 2012, fui eu quem trouxe esse número, tá? Por causa da minha experiência com aconselhamento bíblico. Eu vejo mudanças no movimento desse aspecto teológico, né, de aplicar a palavra de Deus. Eu disse que ele deixa de
focar ou enfatizar demais o sofrimento humano e começa a olhar de uma forma mais abrangente para aquilo que hoje nós chamamos de desejos desordenados, seja pela sensibilidade cultural, seja pelo sofrimento fisiológico, emocional. Existe também o movimento do aconselhamento bíblico, o despertar de olhar para a suficiência das Escrituras. Ele aconteceu muito com um homem chamado Jay Adams. Ele era um presbiteriano, falecido. Desculpa, pesquisem se ele é falecido. E é um momento de, como se fosse voltando para a reforma protestante, há um momento em que há uma quebra de um paradigma gigantesco do século passado. Por quê? Porque, lembrando que há 2 séculos, o cuidado da alma, o cuidado pessoal, era basicamente feito pela religião ou pela teologia. A teologia era o foco de cuidado. Mas aí eles tiram Deus da equação da vida e você tem a psicologia entrando. E no começo do século passado isso ainda é crescente, mas até essa chegada desse homem, do que ele escreveu, a igreja, ela terceirizava o serviço de cuidado da psicologia. Então alguém chegava com um determinado problema, em especial um sofrimento, e o pastor da igreja dizia, vai se consultar na clínica de doutora fulano ou doutor fulano, que era formado em um curso, sendo esse curso ou essa pessoa especializada num personagem ou outro na história da psicologia. E a gente chega hoje, depois de 2012, me parece que o aconselhamento bíblico começou a olhar para a psicologia não mais com uma reação negativa de que tudo que eles fazem é do capeta, ainda que não seja exatamente isso, mas assim, nós precisamos descartar isso, porque se não levou Deus em consideração, então não é bom, para agora tentar observar o que eles têm feito, que tem coerência com a palavra de Deus, ainda que eles não tivessem pensado em Deus, para que nós também pudéssemos aproveitar deste conhecimento. Afinal de contas, nós não podemos negar que Deus também se revela na natureza. Muitas dessas pessoas que, mesmo desconhecendo Deus, elas têm tido uma percepção precisa do comportamento humano. E, por exemplo, a gente consegue ver na psicologia muitas estatísticas de que um homem, quando faz XYZ, provavelmente a consequência vai ser A ou B. E o teólogo, ou o pastor, ou quem é que for, não tem tido, por exemplo, tanta observação ou investido tempo para chegar a essas conclusões. Conclusões essas que, de novo, não tem Deus na equação, mas não fazem parte, não é uma mentira, é um dado estatístico de que mostra alguma coisa para a gente. Eu estou falando, acho que muito em teoria, né? Então, por exemplo, um adolescente que começa a se envolver com cigarro. Qual é o próximo passo se ele quiser continuar na história de uso de cigarro? É uma droga lícita, mas se ele quiser continuar usando alguma coisa. A gente sabe que ninguém, ou quase ninguém, de repente muda, por exemplo, de nada para um crack. Mas você tem um aumento no uso de substâncias tóxicas, como depois, talvez, maconha, como depois, talvez, um ácido, ou alguma outra, mas cocaína, heroína, eu não sei exatamente qual é, mas eu estou dizendo para vocês, existe uma observação, a psicologia observa bem isso, se apropria desse conhecimento e faz cuidados em cima desse conhecimento que eles têm. E é muito bom para um conselheiro bíblico observar esse tipo de situação quando diante de um pai preocupado com seu filho que começou a usar substâncias tóxicas, dessas que eu falei para você, e dá o seu conselho baseado nesse conhecimento.
os cuidados que talvez tenha que ter, os relacionamentos que estão envolvidos, o ambiente em que esse adolescente, por exemplo, se encontra. Então, existe, por exemplo, hoje, muito no aconselhamento bíblico, não sei se não é uma ênfase onde ela se destaca mais, porque o aconselhamento bíblico ainda é bastante no sentido de remediar, né? O problema chega e você cuida daquele junto com as pessoas, mas a prevenção tem sido uma nova atenção. Então, o aconselhamento bíblico pensando, antes disso acontecer, vamos pensar nisso daqui e naquilo ali. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando para vocês, um livro muito, muito vendido, tem em português ele também, chama-se Pacificadores, Os Pacificadores, alguma coisa assim. O autor desse livro, ele deixou de ser um cara que está nessa linha de problemas chegam e eu vou ajudar eu sou um pacificador nessa questão de relacionamento, para se tornar um cara na área de prevenção. Então ele escreve um outro livro, tá? E ele, olha, eu prefiro agora trabalhar com a prevenção do que o outro lado dessa história, tá? Também a gente vê um aumento de recursos muito grande em português de aconselhamento bíblico. Falei para vocês um pouco da idolatria do coração. Falei que ela não quando a gente fala de idolatria nos nossos dias, ela não é exatamente como aconteceu, e eu dei o exemplo do bezerro de ouro, né? Então existe um objeto, existe uma imagem, existe uma figura, e as pessoas se prostram ou conversam com aquilo, né? A idolatria, ela está dentro, ela é interna, ela não exige uma imagem. O que é idolatria? Ela é qualquer coisa que ocupa o coração, ocupa o lugar de Deus no seu coração. Isso é um ídolo. A Bíblia mostra que o coração é o centro das motivações humanas. Quando a gente faz um estudo de vocabulário na Bíblia, a gente percebe que coração, ele é um centro volitivo, por exemplo. Ele é um centro da vida humana, tá? Para a Bíblia. Por isso que coração tem uma conotação, e com certeza não é a questão do órgão ser aquele que está dando hormônios para isso, ou cargas elétricas para isso, nada disso. O coração enquanto expressão do centro da volição, da emoção também humana, ainda que algumas vezes a emoção humana são refletidas pelas tripas, tá? Pelo intestino, por outros órgãos do corpo. O coração tem esse lugar nas Escrituras, né? Ela mostra, a gente viu em Jeremias 17, a gente viu em Mateus 15, a gente viu em Provérbios 4. E vimos que a idolatria ela nasce de um desejo muitas vezes legítimo, mas que ele se torna desordenado quando ele ocupa o trono do nosso coração. Então, muitas vezes a questão desse desejo, por exemplo, né, de eu quero que o meu filho vá bem na escola. Isso é um desejo legítimo? Claro que é um desejo legítimo. Mas quando esse desejo se transforma de tal forma que eu exagero, por exemplo, na disciplina com meu filho, por quê? Porque ele só está tirando nota ruim. Ou porque eu, na escola, trato o meu filho como ele não é o problema são os professores. Né? E assim vai, ou seja, quando você começa a ter uma visão de mundo distorcida, porque o trono do teu coração já não é mais o correto, já não tem mais um valor como a gente vê nas Escrituras, mas tem um egoísmo, e muitas vezes por detrás disso, por exemplo, é muito mais a sua imagem do que até mesmo a imagem do seu filho, porque não, é o meu filho, o meu filho é o melhor, o meu filho é o máximo, né? E aí você tira uma foto do boletim dele e coloca no seu Instagram. Eu falei da tríade do coração, né? Como se forma um ídolo, nesses aspectos no cognitivo, afetivo e volitivo. O cognitivo são os pensamentos errados sobre Deus.
No afetivo, os desejos, as emoções que tomam o lugar de Deus. Né? Em vez de estarmos de fato apaixonados por Deus ou centrados nas emoções que Deus nos dá, a gente deturpa isso. E as nossas emoções, ainda que elas continuem, por exemplo, eu perguntei para vocês se, acho que eu perguntei, agora não me lembro, mas a Bíblia nos ensina que quando a gente ira, a gente não necessariamente peca. O que eu falei agora eu me lembrei. Eu perguntei para vocês se Deus ira, e vocês disseram sim, ele se ira. E eu perguntei, quando ele se ira, ele peca? E vocês responderam, não. E a verdade é que também a gente se ira. Mas infelizmente, nossa ira, muitas vezes, ela é pecaminosa, ao contrário da de Deus. Aliás, Deus também ama, e nós também amamos, correto? O nosso amor pode estar no foco errado? Com certeza pode. Lembrando que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e eu acredito que as emoções são reflexo dessa expressão, dessa verdade. E por último, o volitivo, as escolhas e hábitos que expressam o que já está no coração. Tá? Cheguei a citar para vocês uma questão, por exemplo, de bulimia, né, para usar como um exemplo. E o caso do exemplo foi que existe uma questão fisiológica por detrás. Né? Até foi questionado por ser uma questão de um transtorno. Né? E o que eu quis levar em consideração é que o fato disso ser rotulado como transtorno não significa que não haja nada espiritual por detrás disso. Não significa que as motivações da bulimia não possam ter uma fonte espirituais, motivações que a gente encontra como serem ordenadas pelas Escrituras. Tá? Eu até falei aqui de duas palavrinhas em inglês e eu não consegui, falei com Giovanda é professora de inglês. É muito difícil, o que eu trouxe para falar assim, o Josué fez uma pergunta e eu falei para vocês de nature, que significa natureza, e tem uma outra palavrinha que é nurture, que vem de nutrir, de nutrição. Né? No aconselhamento bíblico, a gente fala de que as fontes desses problemas, elas podem ser da natureza, ou elas podem ser dessa nutrição. O que é essa nutrição? É aquilo que você não nasceu com. Você desenvolveu à medida que você cresceu. Você se nutriu ou foi nutrido pela família que você cresceu, pelo país em que você nasceu, pela cidade, pelas coisas que você, inclusive, comeu. Tá? Então, o nurture é esse para mim, no contexto, acho que o melhor é pensar assim, quase que assim, você é aquilo que você nasceu, existe um componente genético, mas existe um componente cultural. O epigenético. Isso, ok. Tá? Então é isso mesmo, ainda que eu acho que epigenética deve ter mais do que isso ainda. Né? São transformações no do gene por causa do ambiente. Né? Aí a gente volta no assunto de se Lamarck não estava correto, mas estou brincando aqui, tá? Para quem se lembra dessa parte de biologia. E é isso que a gente é, né? E o aconselhamento, ou conselheiro bíblico, ele precisa estar atento a isso. Né? Uma pessoa chega com um desejo, por exemplo, e na psicologia a gente gosta de rotular tudo, né? Vem uma criança com um espírito quase que assim, maldoso, é uma criança que gosta de fazer maldade, que é raivosa, que não para quieta e vai lá e diz que ele tem... Oi? Tem o quê? Só podia ser uma sociopatia, mas isso até é uma sociopatia, né? Mas ele tem um transtorno, ele tem um rótulo e querendo ou não, se você tira isso de uma cosmovisão onde você tem Deus, você concentra isso praticamente no nature, na natureza, né? Sendo que o nurture, a questão do ambiente, ambiente, né, pode influenciar e muito. E por que hoje nós temos pensamentos dessa forma? Por causa de pensadores da psicologia, começando lá por Freud, tá? Onde vai desassociar
uma coisa da outra e não vai colocar juntos como a gente vê numa cosmovisão bíblica. Eu tinha colocado uma frase falando: a verdadeira cura começa quando a palavra de Deus expõe o coração e o redireciona para Cristo. Quando eu estou falando disso, né, essa verdadeira cura, é porque se a gente pensa de uma perspectiva bíblica, o que acontece é que a cura não é exatamente que a pessoa fique somente com um bom comportamento. Não é essa criança passa a ser maldosa para ser um menino bonzinho. No aconselhamento bíblico, esse não é o objetivo. Essa é uma consequência do objetivo. Qual é o objetivo? É que aquela criança conheça o Senhor. E conhecendo o Senhor, Ele faça as transformações que é necessária para que essa criança, assim como todo mundo, cumpra com o propósito pelo qual foi criado: glorificar a Deus. E como a gente glorifica a Deus? A Bíblia, ela tem um objetivo de nos mostrar quem é Jesus e que nós sejamos mais como Jesus. Jesus também tinha o seu comportamento, um comportamento que reflete a verdadeira santidade. Então, eu falo por mim, algumas experiências que eu tive em aconselhamento, a pessoa vai 1, 2 vezes e não volta mais. Muitas vezes eu recebo pessoas que não são cristãs ou são cristãs imaturas. E o que acontece é que ela, talvez seja por falha minha também, com certeza, não tem fé, não tem confiança de que aquele processo vai ajudá-la, vai contribuir para o problema que ela trouxe. Porque no final das contas, o que eu quero não é somente, de novo, que a pessoa deixe, por exemplo, pensando num casamento, a mulher traiu o marido. E ela está dizendo que aquilo está dentro dela, que ela não aguenta e quer ter outra pessoa para ela. O objetivo do conselheiro não é somente que ela pare com, por exemplo, adultério, mas é que ela, de novo, se aproxime do Senhor, e se aproximando do Senhor, ela tem o poder que vem do próprio Deus para que aquilo não seja mais o desejo dela. Então, o objetivo final não é que esse desejo cesse. Isso é consequência de que o desejo por Deus dela aumente. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que eu disse? A nossa aula. Então, depois de ter dito como nasce um ídolo no coração, eu quero com vocês o que eu tenho aqui como 4º ponto da aula. Seria o caminho para a transformação. Então, se os ídolos do coração se formam a partir de pensamentos errados, desejos desordenados e hábitos pecaminosos, então o caminho de volta deve passar pelo processo inverso: renovação da mente, redireção dos afetos e formação de novos hábitos. Tudo à luz da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Então a Bíblia, ela não nos deixa sem direção, e a gente vai ver isso, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Alguém quer ler para a gente, por favor? Efésios 4, 22 a 24. Ok. Então percebam que assim, existem 3 verbos aí muito especiais para a gente entender o processo de como isso acontece. E esses verbos são despojar, renovar e revestir. Então, se eu falei para vocês que começam, por exemplo, com uma questão cognitiva, né, questão de pensamento. Então, o primeiro é renovar a mente. A renovação, ela começa pela substituição das mentiras pelas verdades. Quais verdades? A do Paulo ou a da Raquel? Nenhuma dessas duas. Mas pela verdade de Deus.
Então, é preciso aprender a verdade de acordo com o que Deus chama de verdade. E isso não acontece por osmose. Simplesmente deixe acontecer e naturalmente acontece. Talvez uma das ilustrações que eu mais uso aqui com vocês, e talvez vocês estejam cansados, mas se você tem uma horta, você quer que nasça alface. Nasce alface, vai, eu confio. E você não fez nada. Você não arou a terra, você simplesmente deseja que o que parece um canteiro, nasça um alface. Não vai nascer alface. Naturalmente, qual é a probabilidade de nascer ali? Erva daninha, exatamente. Erva daninha. Então você precisa cuidar da terra, você precisa plantar o alface, você precisa regar a sementinha, você precisa ter um cuidado para que você tenha alface. O que nasce naturalmente não é coisa boa, é coisa ruim. E essa renovação da mente, ela precisa ter essa substituição. Você precisa conhecer o que é o bom. E quem diz para a gente o que é bom? É Deus. Então, um exemplo bíblico disso. Asaf, no Salmo 73, ele começou a invejar os ímpios porque interpretava a realidade com lentes distorcidas. Mas o que aconteceu? Mudou quando ele entrou no santuário de Deus e passou a enxergar as coisas da perspectiva divina. Então imagina, agora pense em você. Quais mentiras você, não vou falar acredita, porque talvez você não saiba. Né? Muitas vezes as mentiras que nós acreditamos, elas só são identificadas por nós quando a gente conhece a verdade. Mas talvez você saiba de alguma mentira que você acreditava. Você se lembra de alguma mentira que você acreditava? Vou dizer duas minhas. Uma mais engraçadinha, a outra triste. A engraçadinha é que eu acreditei no Papai Noel. E você também? Mas eu acreditei no Papai Noel. E foi um choque para mim quando o meu vizinho disse: Papai Noel é o seu pai. A verdade é que também não era. Mas eu passei a acreditar numa outra mentira. Mas eu fui questionar o meu pai. Pô, o vizinho falou isso, pai, não sei o quê. E meu pai, né, todo sem jeito. E foi ali e falou: não, filho, Papai Noel, na verdade, não existe, né, mas é isso, aquilo, tal. E é engraçado que teve uma vez na minha casa, na casa dos meus pais, a porta de entrada para casa é aquelas portas de ferro, tem grades, né, barras, né, no meio, e um vidro, né, que abre, né, só isso, né. E uma noite chegando em casa, eu não sei se era algum amigo do meu pai ou da minha mãe, mas assim que meu pai parou assim na garagem, olhei, a porta ficava na lateral da garagem, passou um vulto, né, e um vulto que parecia de alguém com um saco, né, e aquilo só aumentou meu sentimento de que aquilo era verdade. Mas quando chegou eu vi, né, os brinquedos lá, tal, a vitrola, tal, tocando música de Natal. Eu falei: pai, eu vi, mas como ele saiu de casa? E meu pai falou assim: pela Jardim de Sol ali, mas ali também tinha grades. Aí eu fiquei pensando, mas se no desenho animado ele sai pela chaminé, é bem possível que ele consiga passar, apesar de gordinho, ele consegue passar por aquelas grades. Enfim, uma outra triste é, por exemplo, eu não cresci num ambiente cristão evangélico, né? Mas quando eu comecei a frequentar esse ambiente, infelizmente, alguns dos adolescentes do ambiente que eu estava, eles não tinham problema vou colocar dessa forma, do jeito que a gente falava naquele tempo, não sei se é assim hoje, mas ficarem com as meninas. Fica um dia com aquela, fica aquela. Vocês estão entendendo quando eu falo ficar, né? Adolescentes, vocês estão entendendo? Tá bom. Se não entendeu, vocês conversam aí. Então, um final de semana esse, e aquilo para mim foi assim: nossa, então isso pode? Né? E não é essa a verdade bíblica. Né? Mas eu assumi aquilo como verdade porque eu estava num grupo que falava da verdade e que eu via buscar a Deus. E na minha ingênua e imatura percepção, é como se aquelas pessoas, né, por conhecerem a verdade, não é que elas não pecavam, eu sabia que elas pecavam, mas eu não tinha essa...
né? Beija uma aqui na festa, beija outra ali na festa. E eu estou falando meninos e meninas, né? Não tô, mas aquilo passou, poxa, então eu vou nessa onda também. Que bom que Deus não deixou. Oi? Karen está aí. A Karen sabe da minha história e sabe como Deus me protegeu de ter entendido isso e fazer conforme eu tinha compreendido, né? Então, que mentiras que você acreditava? Então, você precisa substituir as mentiras que você cria pela verdade da palavra de Deus. E você precisa ser confrontado com essa verdade, tá? Em segundo, essa questão de desejos corretos, né, de redirecionar os afetos, a questão da afeição. A idolatria, ela se alimenta de desejos desordenados. A transformação exige que aprendamos a desejar o que Deus deseja. E isso não significa suprimir sentimentos, mas cultivar novos amores, em especial, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho um exemplo bíblico aqui, que acho que eu vou lidar com ele um pouquinho mais tarde, hoje ainda, mas Ana, quem foi Ana? Isso. Ela desejava ter um filho, mas ela aprendeu a submeter esse desejo ao Senhor. E o seu coração foi transformado na presença de Deus, antes mesmo de ser atendido, né? Então, não é fácil mudar afeições, né? Ainda mais quando, trazendo agora de novo para um contexto bem prático do aconselhamento, e voltando no exemplo que eu dei de um adolescente que pode ter se envolvido com drogas, ele tem uma afeição, ele tem um sentimento e uma emoção que vem pelo uso daquelas drogas. E, gente, é verdade que as nossas emoções são muito bem influenciadas pelos hormônios que nós produzimos. Mas não são dependentes dos hormônios, num sentido inclusive espiritual. Deus é espírito e ele se alegra, e ele não precisa de dopamina para isso. Nós talvez precisemos, e eu não sei falar em quantidades aqui, não sou médico, mas a verdade é que o nosso comportamento e aquilo que nós usamos, o que nós comemos, influencia no nosso humor, influencia no nosso bem-estar. E por sermos essa manifestação do que é espiritual, a verdade é que o nosso espírito sente essas dores de quando nós estamos fisiologicamente desregulados ou desordenados. É necessário pedir a Deus, orar para Ele, para que dê sentimentos, para que dê afeições que refletem as afeições dele. A gente precisa, assim como, por exemplo, em relacionamentos que estão terminando, se nós acreditarmos que amor é somente um sentimento, não vai ter um casamento que dure mais do que 5 anos. Não vai ter. Por quê? Porque amor, essencialmente, ele é sim uma expressão de emoção também, mas ele também é uma decisão de você se sacrificar, de você dedicar a sua vida por aquela pessoa que você prometeu cuidar, estar junto na doença, na tristeza, na alegria e na saúde. Infelizmente nem sempre é assim que acontece, mas o exemplo que eu estou dando para vocês, de ter experimentado, de ter visto tantos relacionamentos restaurados, quando as pessoas ali envolvidas se dedicaram a entender o que era amor, biblicamente, e a buscar as afeições dessa compreensão correta do que é amor. Terceiro, hábitos corretos, né? As novas práticas, o volitivo. A transformação é completa quando atinge a vontade e os comportamentos. E isso exige disciplina espiritual e prática constante, pois os hábitos antigos não são substituídos apenas com um arrependimento, mas com uma vontade de obedecer, e que é contínua, deve ser contínua.
Quem se lembra de um personagem bíblico que se arrependeu do que fazia e disse que faria coisas para mostrar o arrependimento? Por que você se lembra de Nicodemos? Eu me lembro de um carinha que subiu na árvore. Esse é Zaqueu. Zaqueu. Ali você está como eu. Uma vez eu fui para Bolívia, fazer fantoche. Né? Aí chegou o meu amigo que era... Não, quem era? Eu era... Vamos lá. Eu estava com uma vassoura em cima, assim, eu era Zaqueu. Ele chega assim, ele era Jesus. Aí ele olha e fala... Jonas, o que você está fazendo em cima da árvore? Aí eu, Jesus, essa é outra história, é mesmo? Aí ele, depois ele volta, Zaqueu, né? Isso a gente colocando o nosso espanhol todo para fora. Ai, bons tempos. Isso, pois é. Nem as crianças ficavam olhando assim, aí você olhava para fora da cortininha assim, olhava assim, acho que não estão entendendo nada. Enfim, faz parte. Então, que novos hábitos precisam ser formados para sustentar essa mudança? Então, Zaqueu chegou e falou, puxa, eu pequei mesmo, eu errei. E porque eu fiz isso, eu agora vou, né, devolver e tal. Né? Então você tem uma manifestação no comportamento da pessoa. E de fato, gente, um conselheiro bíblico habilidoso, ou um conselheiro cristão, quando eu falo isso, é um cara que tem uma cosmovisão cristã. Ele olha para o comportamento das pessoas e não para somente no comportamento. O objetivo é sempre identificar o que está por detrás daquele comportamento. Aquele comportamento pode ser motivado por muitos tipos de compreensões equivocadas, por afeições equivocadas. E é ali que está a raiz da questão e é o que precisa ser investigado. E é isso que nesse ambiente de aconselhamento o conselheiro tenta buscar. Por que é que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo? A verdadeira transformação do coração é fruto da graça de Deus agindo em nós. Mas envolve também um compromisso nosso com o processo de renovação. Não é automático, mas é possível. O mesmo Evangelho que nos perdoa é o que nos capacita a mudar. Deus nos ama como somos, mas nos ama demais para nos deixar como somos. Entenderam? Ele morreu por nós do jeitinho que nós somos ou éramos. Mas o amor dele é tão grande que ele não está satisfeito que a gente continue do jeito que nós éramos. Ele quer que nós sejamos como Jesus Cristo. Tenho aqui um exercício para a gente. Eu estou falando. Vou dar uma história para vocês pensarem, para a gente pensar juntos, tá bom? A história é o seguinte: Joana é mãe de uma criança na pré-escola. A escola convoca os pais para apresentar as opções da festa de formatura. E na cultura local esse evento é considerado muito importante, com roupas especiais, decorações, apresentações e custos elevados. Durante a reunião, Joana percebe que não concorda com várias propostas. Acha os valores altos, o estilo exagerado e o foco deslocado. Ela pensa em expressar sua opinião, mas sente que não será ouvida e teme que, se posicionar, poderá sofrer críticas ou prejudicar a experiência do filho. Então pensa com base nesse caso. O que está acontecendo no coração de Joana? Para pensar no que a gente falou até agora, que tipo de pensamento parece dominar a sua mente nesse momento? Ok, vou só ouvir vocês por enquanto. Nessa área de pensamento, o que pode estar dominando o coração dela? Ela fazer algo que não concorda?
Ela está interpretando que a motivação das pessoas não é correta. Vou ter que me sujeitar, é isso. Vou ter que me sujeitar se eu quero que meu filho participe. Será que ela pode estar pensando, se eu não falar nada, vão impor algo que eu não concordo. Mas se eu falar, vão me excluir, vão me cancelar, né? Vão ficar me julgando, eu sou a mãe chata. É possível? Que desejo que está em jogo? Ok, pode ser, talvez de aceitação. Ok. Será que pode ser segurança para o filho? Será que pode ser proteção da imagem? Será que pode ser controle da situação? Eu quero que seja do jeito que eu gostaria que fosse. Que tipo de comportamento pode surgir se ela seguir esse caminho? Eu vou responder. Talvez ela pode ficar muito frustrada, ela decide ficar calada e ela fica amargurada, do tipo, acabou a reunião, eu não falei nada. Ela pode se afastar das outras mães. Ela pode virar uma murmuradora. Ela pode ficar alimentando esses ressentimentos. Ela pode agir com passividade agressiva. Algumas perguntas retóricas, mas o que ela mais teme perder? O que ela precisa ter para estar bem nesse momento? Talvez ela fique calada. Talvez a questão aqui é quais são os possíveis ídolos no coração de Joana numa situação como essa. O que talvez esteja querendo empurrar Jesus do trono do coração de Joana nessa situação? Tipo, eu quero colocar o meu filho no lugar. Eu coloquei algumas opções aqui. E aqui, não estou fechando, é uma história e não estamos com Joana aqui para perguntar para ela. Mas talvez um ídolo seja o controle, né? Ela fica ali, eu preciso garantir que as coisas saiam do jeito que eu acho certo. Um possível ídolo é a aceitação. Eu preciso que me vejam como uma mãe sensata. Então, se eu falar, vão achar que eu sou isso ou aquilo, então eu não vou falar. Oi? Isso. Um ídolo pode ser o conforto. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero brigar. Eu quero ter paz com todo mundo. Eu quero ficar tranquilo. Agora, qual a verdade bíblica que pode substituir esses possíveis desejos desordenados? Qual verdade de Deus confronta o ídolo, por exemplo, do controle ou da aceitação? Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Provérbios 29:25 diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Filipenses 4: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tentando substituir, de novo, aquilo que ela acredita, Joana acredita, pelas verdades bíblicas. Como será que Joana poderia responder com equilíbrio, com fé, com amor, se essas verdades dominassem o seu coração? Como ela pode expressar a sua opinião com respeito, confiando que Deus está no controle,
e que a identidade dela está segura em Cristo. Ainda que os outros não falem isso. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente não vai discutir isso aqui exatamente, mas essas são perguntas que o conselheiro precisa ajudar a Joana a responder. É essa ajuda que ela precisaria. Ela está buscando, talvez, se ela viesse, eu preciso, claro, eu não acho que uma situação como a que eu estou dizendo para vocês, acontece a reunião na escola, ela vem para o conselheiro, recebe uma opinião e a reunião volta a acontecer. Não, a reunião já foi. Mas o que essa pessoa quer é saber responder com sabedoria, com base na verdade que ela acredita, de que ela vamos lá, precisa dar uma resposta à medida do amor que Deus tem e ensina. O que significa isso? Ela não pode reagir em ódio, raiva ou frustração pela opinião das outras mães ou pais. Ela precisa dar uma resposta em que ela não vai ficar remoendo na sua cabeça o que as mães vão pensar a respeito dela depois. E ela precisa dar uma resposta sensata, à altura, talvez, eu não coloquei isso no exemplo, mas vamos pensar num outro caso aqui, um caso bíblico, eu falei para vocês de Ana, mas é a questão de Raquel e Ana. São duas mulheres na Bíblia que não conseguiam ter filhos. E elas duas viveram num contexto em que a maternidade era considerada um sinal de honra, de bênção e de realização. Mas, enquanto Ana se torna um exemplo de fé e submissão ao Senhor, Raquel, ela representa o perigo de quando um desejo legítimo se transforma em um ídolo do coração. Alguém pode ler para a gente Gênesis, capítulo 30, versículos 1 e 2? Ok, a gente transportar para os dias de hoje é bastante difícil. De novo, a gente precisa levar em consideração que esse era o contexto daquela época. Uma mulher sem filho era uma mulher que não tinha honra, era uma mulher que não era abençoada por Deus. Então Raquel chega para Jacó e diz: dá-me filhos, senão morro. O que essa fala revela no coração de Raquel? Vamos lá, pensando na tríade lá no... Qual é o pensamento errado? Oi? Sim, o ídolo dela é o filho, mas o que significa, qual é exatamente assim o pensamento errado? Que se eu não tiver filho, a minha vida não vale nada. Eu não tenho valor. Ou eu tenho um filho e tenho valor, ou eu não tenho filho e não tenho valor. Qual é o desejo, qual é a afeição que está errada nessa frase? Qual é a emoção por detrás disso? Existe uma obsessão. E a obsessão é que para se sentir completa, para se sentir satisfeita, para se sentir alegre, ela precisava ter um filho. E qual que era o comportamento, a questão da volição aqui? O que ela faz? Essa frase fala, o que ela faz? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, ela faz o quê? Ela pressiona Jacó. Ela culpa os outros. E mais à frente, dos versículos 3 ao 8, ela recorre a meios humanos para resolver o problema. Seguramente. Vamos lá. Raquel desejava algo bom, no sentido assim, é bom que uma mulher deseje ter filho? Não estou dizendo que é o certo ou errado, mas é um bom desejo? Eu gostaria de ter filho, vamos supor. É um bom desejo? É um bom desejo. Mas o quanto Raquel queria isso? E o quanto ela queria ocupou o trono do coração dela. E quando o coração dela diz,
senão eu morro, a gente não está falando somente de um simples desejo, a gente está falando de um ídolo. Ana também era estéril, mas a postura dela foi diferente. Ela chorava. Pode chorar, gente? Com certeza pode. Talvez deva. Se você está triste, chore. Não é errado chorar. Ela chorava e ela orava e ela buscava ao Senhor. E ela expôs a sua alma, o seu desejo com sinceridade. Mas o que ela fez? Ela submeteu o seu desejo à vontade de Deus. Chegou ao ponto de fazer um voto. A gente não vai avaliar se o voto dela era correto ou não, especialmente pensando nos nossos dias. Mas o voto dela fosse, se eu tiver um filho, eu quero dedicar esse meu filho a Tu, Senhor, a Ti, Senhor. Foi. E olha, eu não leio o texto, a gente não leu aqui, 1 Samuel capítulo 1, mas também não vejo exatamente como uma barganha no contexto. Entende? Me dá um filho que eu te dou ele de volta. Sabe? Não parece que tem essa conotação na história. É possível, é possível. Então, pensamento correto. A minha dor é real, mas Deus é meu refúgio. O desejo, ela não exige, ela confia. E o comportamento é de fé, depois de oração. O que fala no versículo 18, se vocês quiserem orar, mas fala, depois de ela orar, seu semblante já não era triste. Gente, isso é fé. E isso é demonstração de fé. Imagina que nós, então de vocês que dirigem, por exemplo, será que a nossa reação seria igual de todos nós se um carro fechasse a gente no trânsito e, sei lá, encostasse no nosso carro? Como é que você reagiria? Né? E a verdade é que todos nós aqui somos diferentes. Mas a verdade é também que todos nós sabemos que tem um Deus. E a confiança está aí a pedido de Deus para todos nós. E nem todo mundo vai reagir dessa mesma forma. Né? Eu fiz um quadro, não tenho ele aqui somente mas é assim, comparando as duas, né? Raquel, em pensamento, sem filhos minha vida acaba. Ana, Senhor, olha para a tua serva. No desejo, Raquel, desesperada, exigente. Ana, submissa, confiante. A reação de Raquel, ela pressiona, ela culpa. Ana, ela ora, ela entrega, ela confia. O resultado, Raquel, mais frustração. Ana, paz e resposta graciosa. Com qual das duas você mais se identifica quando enfrenta um desejo não atendido? O que essa história ou essas histórias revelam sobre o seu coração? São 10h33, eu vou pular uma partezinha, mas para fazer mais perguntas aqui, para a gente levar em consideração. Existe algum desejo legítimo em sua vida que tem se tornado mais importante do que Cristo? Eu quero muito me casar. Eu quero muito ter uma casa própria. Eu quero muito me formar. Eu quero muito ter um emprego melhor. Eu quero muito que meu pai pare de beber. Eu quero muito que meu avô fique bem de saúde. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Todos estes são bons desejos. Mas todos estes desejos podem
infelizmente, tirar Cristo do nosso coração. Se a gente não levar adiante esses desejos de acordo com a verdade da palavra de Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Existe algo que você acha que, se perder, não poderá mais viver? Seu emprego, sua esposa, seu marido, seu filho. O salmista, Salmo 73, 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de ti. Comentários, dúvidas, alguma coisa? Penina, isso mesmo. Era o que eu estava pensando, não tinha certeza, Ari. Isso mesmo, Penina. Eu vi esse nome essa semana. Alguém quer fazer algum comentário? Fazer uma... Talvez seja... Lembrando que a gente não está somente lendo um texto, né? Por detrás daquilo tem uma pessoa que tem sentimentos, emoções, né? E Moisés apresentou a emoção e o desejo dele naquela hora, né? Não significa também que Deus, Ele sempre vai deixar de nos dar aquilo que pedimos por motivações equivocadas. Deus sabe tudo. E Ele vai nos dar aquilo que precisamos ter para que, no processo de santificação, nós estejamos mais parecidos com Jesus Cristo. A vida cristã, gente, ela deve ser uma curva num gráfico, ela deve ser uma curva que te aproxima de quem é Jesus Cristo, de como é Jesus Cristo. A realidade dessa curva é que ela não é bem uma curva ou uma linha, mas ela é de altos e baixos. Hoje, com mais de 40 anos, eu falo para você que nos últimos, talvez, 4 anos, eu fiquei surpreso, sim, equivocadamente surpreso, que algumas pessoas que eu acreditava serem maduras, elas tomaram decisões nas suas vidas que foram muito ruins. Mas elas ainda têm a chance de mudar isso. Talvez elas estivessem aqui, lá em cima e... mas o que vai acontecer se ela morrer nessa queda? A graça que a salvou aqui no começo é a graça que vai mantê-la e perseverá-la. E ela vai estar no céu conosco, se é que ela creu. E isso somente Cristo pode... Só Ele sabe. Eu trato vocês que já testemunharam da sua fé, já falaram da sua fé como irmãos e irmãs, porque eu acredito no que vocês falaram e por parte porque eu vejo o fruto do que vocês têm produzido. Mas eu não vejo como Deus vê. Ele sabe, entre nós aqui, se tiver alguém que ainda não creu, Ele sabe. Eu não sei. E eu vou tratar vocês como vocês se identificam para mim, até que me mostre muito o contrário. E eu falo para vocês que o passo de vocês buscarem ajuda é o passo mais maduro que vocês podem dar, antes que as coisas se compliquem. Pode ser que você esteja num problema com um pecado grave. Eu suplico para vocês, busquem ajuda. Busquem aconselhamento. Se vocês não quiserem conversar comigo, eu não tenho problema. Mas eu sei que eu terei problema, porque você vai me causar o problema. Porque Satanás, ele te ajuda a mentir.
mas ele vai querer espalhar essa mentira. E quando a sua mentira foi descoberta, nós vamos sentir. Esse é o trabalho que eu vou ter. Então eu prefiro estar com vocês, no privado, conversando. Não como uma pessoa que não tem problema, mas com uma pessoa que vai aprender tanto com os sacrifícios que você tem tido, com as dificuldades que você tem tido, como juntos com a palavra de Deus, em como solucionar essa questão que envolve a sua vida ou a vida de outra pessoa. Mais especificamente, quando se fala de outra pessoa, eu me lembrei agora, e termino com isso, de alguém que me buscou aqui para falar do casamento do filho. Eu não tenho como aconselhar o filho dessa forma. O que eu tenho como fazer é aconselhar essa pessoa que me buscou, para que ela, no papel em que exerce, ela possa ser uma influência positiva para o casamento do filho. E que o casamento do filho tenha as boas expectativas que um casamento deve ter. Vocês estão entendendo? Esse não é um trabalho somente do pastor. Não exige profissionalismo, não exige academicismo e não exige que seja somente o pastor. Mas exige que cada um de nós conheça suficientemente a Bíblia para que nós, enquanto igreja, no poder de Deus, ajudemos, auxiliemos uns aos outros. Isso é ser igreja. Todos nós somos pecadores, mas todos nós temos um Deus que nos deu soluções para os nossos problemas. E cabe a nós meditar, estudar, buscar, para que esse pequeno corpo, essa parte do grande corpo, seja saudável. E eu acredito que a gente tem caminhado em direção correta. Isso é graça de Deus. E que a graça de Deus continue trabalhando nas nossas vidas, para que sejamos cada vez mais maduros e que as próximas gerações possam usufruir disso também. E que outros vilarejos, outras cidades possam usufruir disso também, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos então orar?